Boa noite, meus amigos. Estou voltando com mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu queria falar sobre João 14:12, que é o texto em que Jesus diz que nós faríamos obras maiores que as obras que ele realizou, tá certo? Então, no vídeo de hoje, meus amigos, a pergunta que eu quero fazer para você é: será que nós, de fato, podemos realizar obras maiores que as obras que Jesus realizou nessa terra? Então, isso que eu gostaria de falar no vídeo de hoje. Então, eu gostaria de convidar você aí a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14 e versículo 12, que diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então, meus amigos, diante dessa fala de Jesus, como já disse, a pergunta que eu faço é: será que nós realmente podemos realizar obras maiores do que as obras que Jesus realizou nessa terra? Tá certo? Para a gente ter uma ideia, meus amigos, eu separei algumas coisas que Jesus fez quando ele estava aqui na terra. E vou falar algumas delas para você. Jesus, ele expulsou demônios, tá certo? Ele alimentou as multidões. Ele deu olhos aos cegos. Ele curou aos enfermos. Ele andou sobre as águas. Ele controlava as tempestades, ou seja, o vento e o mar. Ele ressuscitou mortos. Ele conhecia os pensamentos dos homens. Ele perdoou pecados. E a obra mais extraordinária que Jesus já fez foi a transformação da alma humana. Ele transformou a minha alma. Ele transformou a sua alma. Então a pergunta que eu faço essa noite é o seguinte: será mesmo que nós podemos fazer obras maiores do que as obras que Jesus realizou? Então essa é a pergunta de hoje. Diante de tudo isso que eu falei aqui, que Jesus fez, como nós podemos realizar obras maiores que as obras que Jesus realizou? Eu não posso realizar as obras que Jesus realizou. Mas voltando para João, capítulo 14, versículo 12, preste bem atenção nessa fala de Jesus. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Preste bem atenção. Será que eu e você, meros mortais, podemos fazer obras iguais às obras que Jesus realizou? E ele diz que nós ainda seremos capazes de fazer obras maiores do que as obras que ele realizou nesse mundo. Será que nós conseguimos fazer isso mesmo? Como eu disse, veja quanta coisa extraordinária que Jesus fez. Tá certo? Então, como entender essa fala de Jesus? Como entender que nós podemos fazer obras sequer parecidas com essa? Jesus nos diz que nós podemos fazer essas mesmas obras e ainda podemos fazer maiores ainda. Então, como nós podemos entender? O que Jesus está nos dizendo? Então, eu quero dizer para você, meu amigo, você que talvez já se deparou com esse versículo e não conseguiu compreender a grandiosidade desse versículo e aquilo que Jesus realmente quer nos dizer, eu quero dizer para você que o segredo dessa fala de Jesus está no final do versículo 12. Preste bem atenção no que ele fala. Vou ler o versículo inteiro e vou parar nessa fala de Jesus. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço,
e a fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então o segredo daquilo que Jesus está nos dizendo está no final desse versículo 12. Porque eu vou para o meu Pai. Então, aqui Jesus reunido com os apóstolos, dizendo que os apóstolos poderiam fazer as obras que ele realizava, fazer ainda maiores do que essas obras, mas ele diz, porque eu vou para o meu Pai. Então o que Jesus está querendo dizer? Vocês um dia farão obras iguais a minhas, farão maiores ainda, porque eu vou para o meu Pai. Ou seja, depois que eu for para o meu Pai, vocês conseguirão realizar obras ainda maiores do que as minhas. Tá certo? Eu quero que você preste atenção no versículo 16 e versículo 17 do mesmo capítulo 14 do Evangelho de João, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita em vós e estará em vós. Então o segredo de fazer obras maiores que as obras que Jesus realizou é porque ele está indo para o Pai. Ou seja, ele está dizendo que isso só pode acontecer um dia depois que ele estiver com o Pai. E já já eu vou dizer detalhadamente que obras que são essas que os apóstolos poderiam fazer maiores que as obras que Jesus realizou e que nós também podemos fazer. Quero te convidar aí, abra sua Bíblia aí, no mesmo Evangelho de João, vá agora para o capítulo 16, versículo 13 e versículo 14. Diz assim: Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então preste bem atenção. Quando vier aquele Espírito de verdade. Então a partir de que momento que os discípulos ali poderiam fazer obras iguais às de Jesus e ainda maiores? Somente depois que Jesus subisse ao céu e eles recebessem o Espírito de verdade. Esse Espírito de verdade, o Espírito Santo. E nós vamos ver sobre o que seriam essas obras maiores do que as obras que Jesus realizou. Quero convidar você ainda aí a abrir sua Bíblia aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 8. Atos 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então Jesus está dizendo que quando ele subir ao céu, e quando o Espírito Santo for derramado, os discípulos ali poderiam fazer essas maiores obras, e eles poderiam ser testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Agora estamos começando a entender sobre o que Jesus está falando, quais seriam essas maiores obras. Essas maiores obras não são maiores no sentido de perfeição. Jamais nós podemos fazer coisa semelhante às coisas que Jesus realizou, mas são maiores em sua extensão. Jesus estava limitado ali à Palestina. Jesus veio para os seus, Israel. Ele jamais saiu longe de sua casa 200, 300 quilômetros. Então ele pregava ali em Jerusalém, ele estava ali em Nazaré, na Judéia, na Galiléia, Cafarnaum, Betsaida, Corazim e outras cidades ali, mas ele não poderia
fazer uma viagem de 1.000 quilômetros, 2, 3.000 quilômetros para pregar o Evangelho. Então, na sua época, ninguém sabia nada acerca de Jesus nas terras mais distantes, a não ser Israel e ali os seus derredores. Então, nós conseguimos agora identificar quais são essas maiores obras. São maiores no sentido de sua extensão. Abra aí ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Em Atos capítulo 8, versículo 1 e versículo 4, diz assim, versículo 1. Também Saulo consentiu na morte dele, na morte de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia, de Samaria, e exceto os apóstolos, versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Então, mesmo com a perseguição, que era para os discípulos sair para pregar o evangelho para outras nações, eles ainda não foram. Lembre que no ID, que eu falei a semana passada no vídeo, Jesus disse que era para eles sair fazendo discípulo em outras nações e até os confins da terra. Então veja que na nossa mente jamais nós podemos pensar ou passar pela nossa cabeça que nós podemos fazer algo sequer semelhante ao que Jesus fez no sentido da sua perfeição. Como disse, a lista do que Jesus realizou foi grande. Como disse, ele expulsou demônios, alimentou as multidões, ele deu óleo aos cegos, curou os enfermos, andou sobre as águas, controlava a tempestade, o vento e o mar, ressuscitou morto, conhecia os pensamentos dos homens, perdoou o pecado, transformou a alma humana. Então nós não podemos fazer nada sequer semelhante a isso. Mas no sentido de extensão, os apóstolos fizeram obras, sim, maiores do que as obras de Jesus. Paulo viajou toda a Ásia, pregando o evangelho e implantando igrejas. Essas igrejas estão lá no Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia. Hoje um crente pode pegar um voo de São Paulo com 2, 3 horas e estar em qualquer lugar do Nordeste. Ele pode pegar um voo em São Paulo, daqui a 30 horas ele está lá no Japão anunciando o evangelho. Jesus não podia fazer isso. Então as maiores obras são maiores no sentido da sua extensão, tá certo? E não em perfeição. Então espero que eu possa ter te ajudado aí, esclarecido alguma coisa, se você tivesse alguma dúvida de quando se deparou com esse versículo. Então saiba que eu e você podemos fazer obras sim, iguais às de Jesus e ainda maiores, no sentido da sua extensão. Podemos proclamar o evangelho em outras nações. Nesse momento eu estou falando com você e falando para todo o Brasil, coisa que Jesus não poderia fazer em sua época, tá certo? Então, se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like de gostei. Você que é inscrito no canal, muito obrigado. E você que ainda não é inscrito no canal, se você gostou desse vídeo, então se inscreva no canal, deixe o seu like aí, o seu joinha, faça seu comentário aí também no vídeo que eu vou estar lhe respondendo, tá certo? Um forte abraço a todos, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço a todos.